Bom dia! Começa agora Amanhã Mulher, a nossa revista eletrônica. Vamos começar com a doutora Kátia Haranaka nos falando como o nosso estilo de vida impacta na nossa saúde e qualidade de vida. Nós tivemos uma primeira websérie falando sobre como a tireoide, a adrenal e o pâncreas, eles estão unidos, né? Normalmente os sintomas, eles são dos três, mas cada ser humano, cada organismo escolhe um órgão mais fraco para poder ser o órgão doente. Então é por isso que quando nós falamos da glândula adrenal, nós falamos de adrenalina, de estresse. Uma vida estressada, ela está relacionada com um grau de hipotireoidismo. Às vezes, nós só tratamos a reposição, a suplementação com T4 e você não melhora. Mesmo que você dê um T3, ótimo, excelente seria, mas ainda assim, se eu não equilibrar a adrenal com uma hidrocortisona base, lembre-se, hidrocortisona base é diferente de hidrocortisona acetato. Então, nós estamos falando em manipulação de uma suplementação de algo que tem a mesma intensidade do que nós produzimos, que também está relacionada com a resistência insulínica. Puxa, se eu não melhorar o meu órgão central, que é o meu estilo de vida, o meu estilo de estresse, o corpo, ele não quer saber se isso é gostoso, se é ruim, ele quer que você mantenha uma alimentação. Só que quando nós partimos para uma alimentação onde os fast food, a alimentação que não é comida, ela se torna mais preponderante, né? Mais no dia a dia do que a comida, um desses órgãos vai começar a se alterar. Às vezes você tem um diagnóstico simplesmente de uma glicemia alta, de uma insulina também estourada, mas por quê? Porque começou aqui pela cortisol e vai acabar afetando a tireoide, o T4 e o T3. Então, aquela cansaço, aquela leseira, né? Como é que eu consigo me arrastar à tarde? Ao mesmo tempo, se eu suplemento T4 e T3, mas eu ainda não suplemento a hidrocortisona base, eu tenho uma energia, mas eu não consigo ver a vida colorida. E se eu equilibrar o meu estilo de vida, minha alimentação, as minhas atividades esportivas, eu também vou abaixar a minha insulina? Sim. Então, nós fizemos de uma forma, divididos em vários vídeos, para que você tenha o conhecimento. É muita coisa, eu concordo, mas você se reconhece nesses vídeos, em cada um dessas webséries de tireoide, adrenal e pâncreas, nós falamos, são vários vídeos, não me recordo o número de cada um deles, mas isso se une para entender como é que forma o órgão mais afetado, e quando eu afeto um, eu afeto os três de alguma forma. Por isso que na pesquisa de um exame laboratorial é importante que se peça T4 e T3 livre, cortisol medido no sangue de manhã e insulina e hemoglobina glicada. Não só glicemia, hemoglobina glicada e também a insulina. Todos esses fatores vão estar relacionados. Então, só consertar um não dá. É um tripé. É um triângulo que estão envolvidos os três órgãos. Depois, nós partimos para a tríade de intestino, cérebro e sistema imunológico. Nós falamos em sistema imunológico, nós falamos em intestino. Quando nós pensamos em defesa e imunologia, tudo isso é para preservar o órgão mais importante ou mais frágil, ao mesmo tempo o mais forte, que seria o cérebro, porque às vezes é o que nós temos visto muito hoje é uma pandemia de deficiência mental, de esclerose, de demências, e você vê o corpo bonitinho, né? Mas o governador, o motorista desse corpo não funciona. Então, o corpo todo trabalha para preservar o nosso cérebro. E aqui, o intestino como órgão emocional, para você entender que você está triste, você primeiro tem que formar neurotransmissores a nível de intestino. Por isso que nós estamos no domínio. 90% da serotonina é intestinal,
99 da acetilcolina, memória e bons pensamentos, é intestinal. Dopamina, a liderança, a certeza de ser feliz, é intestinal. Ácido gama-aminobutírico, relaxamento e paz de espírito, também 30% pelo menos intestinal. Quer dizer, isso depende de mim, depende da minha boca, não depende de mais ninguém. Um grande conversor de T3, de T4 em T3, são os intestinos. Então, de uma forma, né, esse desenho que vocês já estão tão acostumados com a tela branca e o desenho, foi até interessante que nós tivemos evento aqui, uma das participantes falou, não, eu quero tirar uma foto na frente do quadro. Bacana, porque o quadro branco já entrou na sala de vocês. Eu acho que fica de uma forma muito mais didática. Então, olha, o que nós falamos aqui, esse cérebro, ele é todo a caixa de preservação de tudo que a gente possa pensar para que esse corpo funcione, para que a vida aconteça. Tanto que o diagnóstico de morte é dado pela morte do cérebro. Então, o cérebro tem que estar parado para o corpo parar, e não é mais o coração. Essa central chamada cabeça, cérebro, hipófise, pineal, que também está aqui, numa região chamada hipocampo, essa região é que manda informação para todos os órgãos aonde nós falamos sobre essa tríade: tireoide, adrenal, pâncreas, intestino, cérebro, sistema imunológico. E o terceiro, sistema linfático, os rins e o fígado. Todos eles se correlacionam, gente. Nós separamos para vocês entenderem de uma forma mais didática, mas eles se correlacionam aqui. Só para vocês terem uma ideia, a hipófise, ela manda o estimulador, né, o hormônio estimulador da tireoide. A tireoide produz T4 e produz T3 também, só que o T3 que a tireoide produz, ela mesmo consome. Então, o T4, ele não é um hormônio, ele é um pró-hormônio. Somente o cérebro usa T4 e lá ele vai converter T4 em T3. No restante, o corpo vai receber T4 e nas zonas mais importantes, né, em termos de intensidade, fígado, baço e intestino são os órgãos que maior conversão de T4 vai acontecer em T3. É por isso que a gente insiste que vocês tenham um estilo de vida sem álcool, sem leite, sem glúten, porque esses são os piores. Não precisa, ao acrescentar, tá, o que eu vou comer? O que você não vai comer? Se você zerar o álcool, se você zerar a farinha de trigo, se você zerar os laticínios e manteiga pode, né, a única é uma gordura que pode, você vai ver que o seu fígado, o seu baço, o seu intestino vai normalmente fazer uma conversão de T4 em T3. Para eu fazer essa conversão de T4 em T3 nesses órgãos, eu preciso de enzimas, e essas enzimas elas são dependentes de selênio, de zinco, de magnésio e de ferro, e é por isso que nós insistimos na suplementação básica, porque tudo isso vai estar acontecendo, mas precisa ter as substâncias, os minerais que vá fazer isso tudo acontecer. Um fígado saudável, ele produz 3 enzimas extremamente importantes que vão fazer a morte de células doentes, de células cancerígenas. E é por isso que nós fizemos o vídeo sobre enema de café, o porquê. E aí, no vídeo de enema de café, vocês começam a entender qual é essa importância de um fígado, que ele realmente é um valente, mas que ele não aguenta sempre, todo dia, há 50 anos, há 55 anos, vocês permanecendo no erro. É por isso que aos 51 anos eu zero o glúten, porque chega uma hora que você precisa fazer coisas realmente diferentes, né, como zerar para ter resultados diferentes. A próxima passo a zerar vai ser o açúcar e no futuro, aos 70 anos, máximo, eu vou zerar a carne. Quer dizer, é um processo, mas por enquanto, acredita em mim, zero álcool, zero leite, zero glúten, vocês já vão ter uma resposta bastante imponente desses órgãos. Porque se eu estou falando em hormônios sexuais, por exemplo, de testosterona, que é para musculatura, de estradiol, de estrogênio, estradiol, o estriol, que é para manter umas vias urinárias, para manter uma lubrificação, manter uma mulher boa, né? Porque não existe mulher chata, existe mulher sem hormônio. Nós falamos, então, na adrenal, que para uma mulher 50% vem
da adrenal e 50% vem dos ovários. O homem, a proporção é menor, 5%, e 95% vem do testículo. Mas se a gente pensar que a esterectomia hoje é a cirurgia de maior intensidade, infelizmente, em mulheres por causa de mioma, por causa de endometriose, mas principalmente mioma, nós perdemos esses 50%. E aí a gente tem que torcer para que essa mulher não seja estressada e não tenha um estilo de vida estressante, porque aí ela vai poder contar com 50% dela. Quer dizer, é sorte. Talvez seja uma decisão sua. Quando eu entendo o que está acontecendo no meu organismo, eu me modifico. Como é que um cortisol, que é produzido pela adrenal, interfere no meu pâncreas, que produz insulina? Como que isso tudo funciona? Vocês possuem todo um variado número de vídeos onde vocês vão poder se correlacionar. Tudo se fala, tudo se conversa, mas eles se equilibram dessa forma, né? Que a gente fala, a tríade é um equilíbrio que qualquer base, qualquer ponta que você mexer, você vai regular novamente esse órgão ou não, né? Então, por isso que a gente precisa entender, ter um diagnóstico, a princípio um exame de sangue completo já é o suficiente, e a queixa que vocês estão tendo não é para ser comum e aceitável sentir cansaço, fadiga e uma irritabilidade que nem você mesmo compreende. Dessa forma, né, quando a gente entende o processo, quando eu entendo porque eu faço, porque eu estou sentindo isso, eu mudo, nós nos tornamos livres. Então, você é livre significa que não importa o que você tem feito até agora, mude. E essa mudança tem que começar de alguma forma. 100 dias, 100% zero leite, zero glúten, ele se refere a experimentar ter um intestino, toda a espessura do intestino modificada. O intestino se refaz constantemente, totalmente, em todas as camadas, 100 dias. A partir do momento que você experimenta 15 dias, zero leite, zero glúten, zero álcool, você já vai se sentir bem. Mas quando você experimenta 100%, aí você sabe o que é não estar doente, não estar com rinite, sinusite, com dor de cabeça, com enxaqueca, com o intestino preso. Isso tudo é a mudança. Então, a mudança acontece pelo conhecimento. Conhecimento é luz. E é isso que eu desejo a vocês, que vocês encontrem a luz para fazer essa mudança acontecer. É a sua saúde. Não dependa de mim, não dependa de médico, não depende de nutricionista, da sua sogra, da sua cunhada, do seu marido. Dependa de você. Muito interessante, não é mesmo? Mudar radicalmente o nosso estilo de vida não é fácil, mas se fizermos pequenas mudanças, como se fosse um passo a passo, vamos percorrer um longo caminho. Agora eu vou para o intervalo, mas não sai daí que eu já volto. Essa é a Baronesa Beauty Studio. Um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. Olá, pessoal! A dica de hoje é para quem gosta dos cabelos lisinhos. A progressiva Organic Control da Dolce Rosa Profissional é indicada para todos os tipos de cabelos e contém manteigas de ucuúba, karité, que são altamente nutritivas para os cabelos. Ela alisa, alinha, hidrata, nutre e restaura os cabelos enquanto sela as cutículas, reduzindo o frizz. E o melhor, é totalmente livre de formal em sua composição. A Organic Control também contém extratos de frutas cítricas que recuperam o teor hidrolipídico ideal da fibra e também a queratina vegetal, que restaura as áreas danificadas e melhora o aspecto dos cabelos, recuperando o brilho intenso. Demais, né? Nada melhor do que alisar os cabelos de maneira saudável e deixar eles ainda mais lindos e soltinhos. Na sua próxima progressiva, peça pelo Organic Control da Dolce Rosa. Tenho certeza que você vai amar. Estou de volta e vamos continuar com o nosso assunto anterior, só que dessa vez com a doutora Elisângela Chaves e a relação entre a obesidade e o envelhecimento.
Hoje vamos falar da obesidade e envelhecimento. A obesidade é o excesso de peso ou acúmulo de gordura no corpo. É considerada como uma doença crônica, com diversas causas associadas e pode ser recidivante, ou seja, a pessoa com obesidade tem grande risco de perder peso e posteriormente ganhar esse peso de volta. Falar de obesidade é estar atento a um grande problema de saúde pública. A obesidade está associada a várias doenças crônicas, transtornos psíquicos e emocionais. A pessoa com obesidade está em maior risco de desenvolver problemas de saúde, como diabetes, a hipertensão, o colesterol alto, pedras na vesícula, distúrbios de sono, câncer, como o de intestino, depressão e as doenças osteoarticulares, como a artrose de joelhos e quadris. São comuns também, em decorrência da obesidade, as dificuldades de locomoção e de mobilidade, prejuízos na qualidade de vida e na capacidade funcional. Portanto, quando se fala em obesidade, não se trata apenas de questões estéticas ou de aparência, mas sim de saúde, bem-estar físico e emocional. No Brasil e em vários outros países em desenvolvimento, a obesidade já é mais comum do que a desnutrição na população em geral. E entre os idosos a situação não é diferente. Com o envelhecimento, o ganho de peso é comum para homens e mulheres, principalmente depois dos 50 anos. Mesmo que se mantenha o peso corporal, a tendência é sempre de acumular gordura e de perder massa muscular, mesmo nos idosos ativos fisicamente. Assim, a proporção de gordura corporal sempre aumenta em relação à quantidade de massa muscular, ocorrendo maior acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, e isso eleva o risco de doenças cardiovasculares. Além do próprio processo de envelhecimento, hábitos do nosso estilo de vida atual contribuem muito para o aumento da obesidade entre os brasileiros. O sedentarismo ou a falta de atividade física e as dietas inadequadas são os principais fatores associados a essa epidemia da obesidade nas sociedades modernas. A forma mais comum de se diagnosticar a obesidade é calculando o índice de massa corporal, conhecido como IMC. O IMC é o cálculo do peso corporal dividido pela altura ao quadrado. E existem outros métodos também e técnicas que utilizamos para avaliar a distribuição de gordura corpórea, como a medida das pregas cutâneas e da circunferência da cintura abdominal. E os estudos mostram que o IMC acima de 30 tem risco de redução de expectativa de vida de 2 a 4 anos. E o IMC acima de 40 tem risco de redução de expectativa de vida entre 8 a 10 anos. Por isso, a prática da atividade física supervisionada e uma dieta saudável são maneiras eficazes para se prevenir o ganho excessivo de peso. E mesmo as pessoas idosas podem perder peso e controlar as doenças associadas à obesidade. Existem ainda os tratamentos com medicamentos e as cirurgias, que devem ser avaliados caso a caso. Procure sempre a orientação de profissional de saúde para auxiliar você no processo de envelhecimento saudável. Já falamos sobre saúde do corpo, agora é a vez da nossa mente. Vamos falar sobre meditação com a terapeuta energética Camila Duran. Então, para começar essa conversa sobre o que é meditação, vamos entender a palavra meditar. Meditar, na verdade, é você dizer para você. Então, a partir disso, o que de fato significa a meditação? É, na verdade, você começar a falar para você o que tem ali te incomodando. Então, o que vem dessa prática de meditar? É no momento em que você vai pegar. Eu sei que nesse momento muita gente fala assim: não, eu não tenho paciência para isso, não consigo porque minha mente não fica quieta. Aí que tá o grande X da coisa, tá? A partir do momento em que você vai pegar um tempo para você sentar, pode ser de frente pro espelho, pode ser com papel e caneta na mão, pode ser deitada, não. Agora, nesse momento, para você entender, não importa como que você vai fazer essa prática, tá?
para você conseguir começar a fazer a prática da meditação, você precisa entender que ela é basicamente você, de fato, olhar e falar para você. Se for necessário você falar em voz alta, então fala em voz alta. O que é isso? É trazer as reflexões de como foi seu dia, fazer tipo um checklist de como que está sendo a sua vida, o que de fato está acontecendo. Então percebe, a palavra meditar é me falar. Então você vai se auto-conversar, digamos assim, para daí sim começar a prática conhecida como meditação dentro da yoga, dentro de outras vertentes, que é uma prática muito mais indiana de sentar de perna cruzada e fazer os mudras, que é o que a gente conhece de fato. Mas existem outros métodos de meditar. Existe meditação com música, sem música, meditação guiada, meditação para dormir, para você entender sua vida, uma área específica, desbloquear, enfim. Existem várias fórmulas, né? Várias maneiras de fazer essa prática. Nesse primeiro momento, se você não tem esse costume, então faz só isso. Ou começa a escrever o que tem dentro de você, quais são os sentimentos que tem aí dentro, quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça nesse momento. E começa a trazer isso para você. Começa a perceber o que está servindo para você e o que não está. O que tem aí que está te incomodando e o que não está. Isso é para você começar a realmente captar o que é essa forma de falar para você, conversar você com você, sem ter outras pessoas por perto. É um momento de você com você. Então, meditar é sempre uma reflexão do que tem dentro de você para compreender e trazer a consciência necessária para aquilo que você está desejando de fato mudar e se conhecer como verdade, como essência e como alma. Consegue entender que essa prática ela é muito mais simples do que a gente pensa? Porque muitas vezes, quando a gente vai falar sobre a meditação, a gente acaba falando assim, não vou conseguir porque minha cabeça não para. Eu tenho ansiedade, tenho não sei o quê, e aí você coloca 1000 obstáculos falando que você tem 300.000 sintomas e não faz essa autorreflexão. Não faz essa conversa de você com você. Então, ao ponto de você conseguir agora, nesse momento, entender o que significa ao pé da letra, a palavra em si, você consegue sim fazer essa prática de uma forma mais simples, para depois evoluir da forma que a gente conhece ou de outras vertentes, que a gente vai falar durante alguns outros programas. Espero que essa pequena introdução, essa pequena entrega do que significa de fato esse ato de conversar com você e auto-reflexão traga alguma coisa muito mais benéfica do que tem acontecido durante a sua vida. Porque de todas as formas, se você acha que sua vida está boa ou ruim, sempre pode melhorar. Voltar a descobrir coisas que você nem lembrava e coisas novas na sua vida que você nunca imaginou que pudesse transformar tanto a sua vida. E aí, gostaram das dicas de hoje? Espero que sim! Se você tem alguma amiga com a qual deseja compartilhar essas dicas, corre lá no nosso canal do YouTube para conferir. Eu vou ficando por aqui e torcendo para que hoje possamos dar mais um passo em direção à vida plena.